Oi, turma! Eu sou a Thaís e agora eu vou continuar o assunto. Assim como o Diego, eu também estudo na UFPB e também tenho acompanhado o trabalho do professor Gibson com a turma de vocês. E também tenho acompanhado, né, essas dificuldades que a gente tem enfrentado aí devido à pandemia. Eu espero que vocês estejam bem. E claro que seria muito mais divertido se a gente tivesse presencialmente. Com certeza eu aprenderia muito com vocês. Mas enquanto isso, enquanto a gente não pode estar juntos, acompanhe aí o assunto. Agora eu vou falar sobre migrações internas, um assunto super legal. E eu espero que vocês gostem da aula, tá bom? Abraços! Bom, agora que vocês já viram sobre a distribuição populacional no Brasil e viram que há regiões que são mais povoadas do que outras, vamos entender agora um fenômeno importante que contribui nessa distribuição populacional: as migrações internas. Migração é o deslocamento populacional de um lugar para outro, e migração interna é os movimentos populacionais que ocorrem dentro de um país, sem alterar sua população absoluta, mas que vai provocar mudanças econômicas, sociais e culturais. Você sabe a origem da sua família? Ou sabe de algum familiar que já migrou para outra parte do país? Bom, nessa parte, vamos estudar os principais movimentos migratórios do nosso país, buscando entender o que motiva as pessoas a se deslocarem e quais são as consequências econômicas para as regiões atraentes e para as regiões de repulsão. Regiões atraentes são aquelas regiões que atraem as pessoas para irem até elas. As regiões de repulsão são aquelas regiões que, na maioria das vezes, as pessoas saem dessas regiões. Os movimentos migratórios fazem parte da história do nosso país, da formação do território. E estudar esse deslocamento das pessoas é indispensável para compreender a construção do espaço brasileiro. No Brasil, o deslocamento populacional de uma região geográfica para outra são explicadas principalmente por fatores econômicos, como o desenvolvimento dos processos industriais, da urbanização, da questão fundiária e das desigualdades regionais, sobretudo das desigualdades regionais. As desigualdades regionais motivaram os principais deslocamentos populacionais. Se uma localidade, uma sub-região ou uma região há dificuldade de se conseguir emprego ou de se conseguir condições mínimas de sobrevivência, é comum que as pessoas e famílias migrem para outros espaços que ofereçam maiores possibilidades para melhorar suas condições de vida. Ou seja, lugares que ofereçam, por exemplo, melhor acesso à alimentação, a trabalho, à habitação, à saúde, à educação, a lazer. A migração, então, está fortemente relacionada à busca por melhores condições de vida, né? Pela, por melhorar o padrão de vida das famílias. Os tipos de migrações se classificam de acordo com o movimento. Então, aqui nesse slide, a gente tem um resuminho de cada tipo de migração, né? Então, os tipos, como eu disse, vão se classificar de acordo com o movimento, com o lugar de origem, com o lugar de chegada. Aqui a gente tem alguns tipos, como por exemplo, o êxodo rural. O êxodo rural ocorre quando a população sai do campo e vai para a cidade. A causa mais comum desse movimento é a industrialização e urbanização da cidade e, ao mesmo tempo, também pode ser, né, a causa a mecanização, né, do campo, que acaba gerando o desemprego das pessoas. Então, por conta desse desemprego e por conta da maior oferta de trabalho na cidade, as pessoas acabam optando de sair do campo
para a cidade. Existe um outro movimento que é muito pouco comum, que é o êxodo urbano, que é um movimento contrário do êxodo rural. Aqui, as pessoas saem da cidade e vão em direção ao campo. Há ainda, a migração urbano-urbano, que é a saída das pessoas de uma cidade para outra, também bastante comum. Há também o movimento de transumância, ou chamado movimento sazonal, que é o movimento de pessoas que vão para outro lugar por um período determinado de tempo. Por exemplo, um trabalhador do campo que se desloca para outro lugar, no tempo da colheita certa, para trabalhar na lavoura. Esse é um exemplo, mas existem outros. Ou seja, ele não vai se deslocar para ficar lá de forma fixa. Ele vai para trabalhar num certo período e depois vai voltar para o seu lugar de origem. Também há o movimento de migração pendular, que está cada vez mais comum, principalmente nas grandes cidades. Aqui nesse movimento, as pessoas saem de seus municípios para trabalhar em outros municípios. Por exemplo, vamos imaginar um trabalhador que mora na cidade de Bahia e vem trabalhar em João Pessoa, ou que mora em Cabedelo e vem trabalhar em João Pessoa, ou o contrário também acontece. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre êxodo rural? O êxodo rural, ou migração campo-cidade, é o principal movimento populacional interno do Brasil. Na década de 50, olha só para vocês verem, na década de 50, de cada 100 habitantes, cerca de 64 moravam no campo. Ou seja, a maior parte da população brasileira vivia no campo, era uma população rural. Mas aí, já no final da década de 50, se percebeu um relativo fluxo migratório do campo em direção à cidade. A razão desse aumento, do fluxo em direção à cidade, se dava pela mecanização da agropecuária, como eu já expliquei, e do desenvolvimento, da urbanização e da indústria nas cidades, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que foram as primeiras cidades a se industrializarem no Brasil. Já na década de 50, esse fluxo migratório já explodia em todas as regiões do Brasil. Em 70, a população urbana já era de 56%. Então, em apenas 2 décadas, a população do Brasil, que era rural, se transformou numa população urbana. E esse processo, ele acontece até hoje. O Brasil, ele vem tendo esse movimento de se tornar predominantemente urbano e continuar urbano. Agora, vamos ver alguns principais movimentos migratórios no Brasil. Mas antes, eu queria que vocês observassem essa pintura aqui no slide. Essa pintura foi feita em 1944, justamente naquele momento que eu falei, em que começou a se observar uma saída em massa da cidade, do campo, para a cidade. Essa pintura foi feita por Portinari e ela tem como tema a migração nordestina. A migração nordestina foi o maior movimento migratório que já aconteceu no nosso país e foi um dos maiores que já aconteceu até mesmo no mundo. Vamos ver um pouquinho sobre isso? A migração nordestina, ela se caracteriza, começa a acontecer, sobretudo a partir dos anos 30. A região do Nordeste, ela se tornou a principal grande região de repulsão, ou seja, uma região que se caracterizava pela saída de imigrantes para outras regiões do país. Desde o ciclo da mineração, como vocês já viram com o Diego, a região Nordeste, já apresentava uma ocupação mais antiga e economia estagnada. Ela vinha sofrendo um esvaziamento populacional. Muitos trabalhadores foram atraídos para a cultura do café em São Paulo, ou mais tarde para a indústria que atingia principalmente o Sudeste, ou ainda para a produção de borracha na Amazônia. Veremos isso. Alguns fatores explicam a repulsão que aconteceu na região Nordeste. A economia do Nordeste, em comparação a outras regiões, sobretudo o Sudeste, estava marcada pelo atraso tecnológico.
Desde o século XVI, a economia era baseada na monocultura, no trabalho precário, até mesmo no trabalho escravo, e no latifúndio, que se caracteriza pela concentração de terras na mão de poucas pessoas. Outro contexto que marca, né, sobretudo a década de 50, foram as constantes secas no semiárido, no sertão nordestino. Esse cenário, então, ele se contrastava com a região centro-sul, que estava, né, vivendo um momento de crescimento urbano e industrial. Os investimentos na industrialização brasileira se concentravam na região centro-sul do país, né? Foi no estado de São Paulo, onde o desenvolvimento industrial se concentrou, né, especificamente. Tínhamos então aqui um cenário de forte desigualdade regional, que se mantém até hoje, bem menos, mas que se mantém. Esse é um cenário, né, esse cenário de desigualdade regional é um cenário muito propício à migração de indivíduos da região menos desenvolvida para a região mais desenvolvida. Bom, nessa foto, né, a gente vê um famoso, né, pau de arara, que era um transporte usado para transportar migrantes nordestinos em direção a outras regiões do Brasil. Em São Paulo, diariamente chegavam o Trem do Norte, assalariados, agrícolas, parceiros, meeiros, pequenos proprietários que buscavam um trabalho assalariado. Famílias inteiras que eram atraídas pela oferta de emprego na indústria, mas que em grande maioria acabavam trabalhando na construção civil ou em trabalhos informais e precários. Durante décadas, então, milhares de nordestinos viajaram, né, em transportes como esse, né, e muitas pessoas saíam de seu lugar de origem para fugir, por exemplo, da seca e do desemprego. Por isso, elas ficaram conhecidas como retirantes, pessoas que fugiam da exclusão social e da pobreza e buscavam melhores oportunidades. Vamos ver, olha só, entre 1940 e 1980, quase 13 milhões de nordestinos se deslocaram para outras regiões. É um número muito expressivo, 13 milhões. Só que a migração nordestina contribuiu muito, mas muito mesmo, para a construção dos lugares de destino. O povo do Nordeste buscou manter e recriar sua própria cultura, com muita luta, porque muitas vezes as pessoas, até hoje, sofrem um preconceito muito grande em razão das suas classes sociais ou por simplesmente virem dessa região do país. Então é importante a gente reafirmar aqui que o Nordeste ele é maior do que qualquer preconceito. E a gente pode dizer que o povo nordestino, né, construiu grande parte desse país. Até hoje, quando a gente visita o Sudeste, a gente observa a influência da cultura nordestina, né, como ela entra na cultura de outras regiões do país, como ela é expressiva. Nessa fotografia, a gente vê um espaço muito simbólico e no Sudeste para o povo nordestino, que é a Feira de São Cristóvão. Aqui, as pessoas conseguem se encontrar, conseguem encontrar um pouco da sua cultura, né, suas memórias, e compartilhar isso com outras pessoas do mundo inteiro. Além do Sudeste, houve um grande movimento migratório de nordestinos para a região Norte. Milhares de trabalhadores nordestinos foram mobilizados para migrarem para a região Norte, sobretudo na época em que bombava o extrativismo da borracha. O extrativismo da borracha teve dois grandes momentos. Primeiro, entre 1880 e 1920, aconteceu o primeiro ciclo da borracha, conhecido também como Belle Époque Amazônica, em que também foram recrutados muitos trabalhadores para trabalhar, né, na busca pelo látex. Já o segundo ciclo aconteceu entre 1942 a 1945, isso durante a Segunda Guerra Mundial, em que o governo brasileiro e o governo norte-americano, né, se mobilizou
para iniciar a extração do látex, que seria exportada para servir à guerra. Para isso, é fundado, por exemplo, o CEMITA, o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, que recrutou os famosos soldados da borracha. Em ambos os ciclos da borracha, milhares de brasileiros e estrangeiros, mas principalmente nordestinos, foram recrutados para trabalhar nos seringais. Só que esses trabalhadores, depois que chegavam no norte do país, percebiam que não tinham direito à terra. Não tinham direito à terra. Os seringais eram administrados por famílias tradicionais ricas locais, que lidavam diariamente com exportadoras inglesas e americanas que se instalavam na região. Então, esses trabalhadores foram muito explorados por essas exportadoras. Passaram por muitas necessidades nas florestas da Amazônia, na busca pelo látex. Nessas imagens, a gente pode ver algumas propagandas do governo para incentivar que as pessoas fossem para o norte. E muitas vezes essas pessoas eram enganadas, né? Achando que conseguiriam melhorar a condição de vida das suas famílias, né? Se fosse ocupar o norte. Mas se deparavam, quando chegavam lá, com a exploração do trabalho, com muitas dificuldades. Vamos falar agora um pouco sobre a migração atualmente. A gente sempre que fala de imigração, a gente fala muito sobre a saída, né, dos nordestinos em grandes momentos, mas atualmente a gente observa movimentos bem diferentes. A partir da década de 90, as migrações interregionais se tornaram significativamente menos intensas. Se intensificou um fenômeno muito conhecido como migração de retorno, que é a volta de imigrantes para os seus estados de origem. Esse fenômeno acontece principalmente com nordestinos que migraram em décadas passadas e agora estão optando por voltar para a região Nordeste. Esse retorno se explica pela redução da desigualdade entre regiões do Brasil, pela falta de oportunidade em grandes cidades, né, que já estão saturadas, já não oferecem tanta oportunidade de emprego como em décadas passadas, ou também pela violência, que é muito recorrente em grandes cidades, e as pessoas fogem, né, desse cenário violento. Os dados do IBGE de 2012 mostraram que a região Sudeste continua sendo o principal destino, né, não só de nordestinos, mas também de outras pessoas, até mesmo os estrangeiros. Só que a gente precisa levar em consideração movimentos de imigração tão expressivos como a migração de retorno e também levar em consideração que houve um aumento das migrações intrarregionais, ou seja, das migrações que acontecem dentro da mesma região. Certo? Vamos ver aqui um mapinha. Vejam esse mapa. Aqui nesse mapa a gente tem que fala sobre as migrações internas entre 2000 e 2010, a gente tem duas setas bem expressivas, essas setas pretas. Ai, desculpa, não tinha passado o slide. A gente tem aqui nesse mapa, sobre migração interna em 2000 e 2010, duas setas bem expressivas, que são essas setas pretas. A gente observa que essas setas indicam um movimento entre norte e sudeste. E as setas, elas têm o mesmo volume, né? Elas são iguais. Então, a gente tem uma seta que é comum, que é do nordeste em direção ao sudeste, que já se espera. Mas tem uma seta que é do sudeste em direção ao nordeste. Isso fala sobre a migração de retorno, que é muito expressiva. Você conhece alguém que já foi morar em outra região e decidiu voltar para o Nordeste? Essas são algumas das perguntas que a gente vai fazer para vocês nos questionários, para conhecer um pouco vocês, né, e para deixar vocês compartilharem um pouco a experiência de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula e até já!